Equilibrar o corpo e a mente, ter uma alimentação saudável, praticar atividade física e ter acompanhamento com bons profissionais que estão sempre em aperfeiçoamento para oferecer o melhor que a medicina hoje trabalha. É esse o nosso objetivo aqui. Com esse 360, é um conceito 360, que é a nova clínica da doutora Roseli Andrade, que está agregando novos profissionais para poder trabalhar o organismo como um todo e te propiciar melhor qualidade de vida. Hoje a nossa entrevistada especial é a doutora Giovana Corralo. Tudo bem, Giovana? Tudo bom, tudo bem. Giovana é endocrinologista, especialista, né, com foco em diabetes, em tireoide, né, em emagrecimento, e tudo isso, logicamente, está associado a uma questão de dermatologia também, porque quem chega no consultório fala com a doutora Roseli Andrade, que é dermatologista, ela já constata alguns probleminhas que merecem ser solucionados de uma maneira mais profunda, né, doutora? Isso. Em geral, esse paciente que procura o dermatologista, às vezes por uma manifestação na pele ou no cabelo, como uma jovem que está começando aí com 12, 13, 14 anos, iniciando as alterações hormonais, menstruação e acne. Mulheres na idade adulta também com acne, queda de cabelo. Eu sou uma médica dermatologista que solicito exames de sangue, porque, como eu falo, a pele ela tá mostrando alguma coisa, mas às vezes a causa é metabólica, é dentro do organismo. Sim. Então, a dermatologia não é simplesmente olhar, conversar e passar cremes ou pomadas. Ela interfere e ela pode ser o primeiro elo diagnóstico para doenças metabólicas. Então, ao solicitar os exames e na conversa com o paciente, às vezes eu percebo alterações de tireoide que estão impactando essa pele ou esse cabelo, Certo. alterações de resistência à insulina e diabetes, descontroles, às vezes, disfuncionais hormonais por excesso de hormônio que ela está utilizando de forma errada ou não foi orientada. Então, todas essas alterações, quando eu diagnostico e vejo que tem relação à queixa da paciente e que para que eu consiga entregar resultado, eu preciso da colega endócrino, né? Então, nesses casos, eu faço o encaminhamento e converso com o paciente. Vou adiantar, às vezes, alguns exames, ou então já com isso que você tem, já marque a consulta, e aí, em conjunto com a endócrino, eu vou conseguir entregar o resultado da pele ou do cabelo que essa paciente veio buscar. Então, não é uma coisa simples, é sempre uma coisa integrada, e por isso a necessidade do conceito 360 na clínica, onde eu tenha médicas que estejamos de uma canção única, né? Entregando isso para o paciente, pensando na saúde e não só na beleza. Agora, Giovana, tem vários problemas, né, que chegam até você, os principais deles são esses mesmo, né? Tireoide, emagrecimento, diabetes, né? Esses são os mais comuns, né, na Esses são os mais endocrinologia. comuns. Vamos começar falando sobre emagrecimento, que interessa muita gente, inclusive emagrecimento na questão de doença. Porque tem o emagrecimento estético e tem o emagrecimento que causa outros problemas, principalmente cardíacos, né? Obesidade é isso, né? Obesidade é uma doença e está associada ao desenvolvimento de várias outras, né? Então, diabetes, vários tipos de câncer que as pessoas nem sabem, mas vários tipos de câncer são associados à obesidade, Sim. hipertensão, aí o maior risco de infarto, AVC. Então, a gente tem que focar. Eu acho que todo mundo, é lógico, todo mundo quer se sentir bem, quer se sentir bonito no espelho, mas o tratamento da obesidade não é só o espelho, né? Ele vai muito além. E como que você começa tratando a obesidade? Então, primeiro a gente tem que avaliar, né? Então, tem que avaliar se tem alguma causa. Normalmente, na maioria dos pacientes não tem a causa. A gente tem uma predisposição a ter obesidade, né? Então, a gente sempre, eu falo, todo mundo conhece aquela pessoa que come muito e não ganha nada na balança, né? Todo mundo tem uma amiga que é aquela bem magrinha. Essa tem uma genética que ela não vai ganhar peso, provavelmente não vai ganhar peso pro resto da vida.
A maioria não, né? Então tem o estilo de vida, tem que avaliar, então se faz atividade física, como é a alimentação, né? E se a gente, né, exclui algumas doenças associadas, não é, aí a gente inicia o tratamento para obesidade, para quem tem indicação, né? Então avalia. Hoje a gente fala muito de perfil alimentar também, né, no tratamento para obesidade, então tentar identificar qual é o perfil do paciente, se o paciente tem aquele perfil de ele sente mais fome, então ele faz um prato maior na refeição, ou não, tem aquela pessoa que fica beliscando entre as refeições. A questão psicológica tem muito a ver também, né? E eu Tem. conheço pessoas que acabaram de fazer cirurgia bariátrica e, depois de alguns anos, voltaram à mesma coisa. Tem esse lado, né? E para a cirurgia bariátrica, não sei se você sabe, todo paciente ele precisa de uma avaliação psicológica, né? Todo paciente. Para poder indicar a cirurgia, o psicólogo ou psiquiatra também tem que dar tem que fazer uma avaliação, eles também têm que liberar para a cirurgia. E muita gente chega para você e fala assim, eu quero fazer a cirurgia bariátrica. Agora tem a possibilidade das canetas, né? Que as canetas estão sendo, assim, realmente uma saída de perda de peso muito grande. Não, hoje realmente diminuiu um pouco, mas antes chegava bastante paciente, falava, eu acho que eu tenho que ir para uma bariátrica, e às vezes aquele paciente não tinha indicação médica de cirurgia bariátrica, né? Mas as canetas realmente, assim, elas não ficaram famosas à toa, porque é o melhor tratamento que a gente tem, não só para obesidade como para diabetes, mas eles trouxeram uma possibilidade de tratamento para o paciente que antes não existia. E a gente sempre ressalta que o uso da caneta precisa de um acompanhamento multidisciplinar, de vários profissionais, para que essa pessoa ela não perca nutrientes, para que não tenha efeitos colaterais devido a essa caneta, né? Não, sim, tem que usar, né? Tem que avaliar a dose necessária. Então, por exemplo, nem todo mundo precisa chegar na dose máxima, mas, né, tem que ver como está indo. Se tiver uma perda, se parar muito, fica muito comendo muito pouco, na verdade, e aí vai ter uma queda de cabelo, né? Vai ter uma flacidez na pele que às vezes vai incomodar bastante o paciente. Tem a questão da atividade física que é fundamental, né? Para quem quer, é fundamental para todo mundo. Eu falo, não é só para quem quer emagrecer, né? A Organização Mundial de Saúde, eu não sei se você sabe, mas depois dos 30 anos eles orientam que todo mundo faça atividade aeróbica e musculação. Musculação é indicada para tudo, né? Para tudo. Para tudo. Agora, mas assim, o ranking não é para pessoas obesas a caneta, né? Porque realmente a procura está sendo por todos, né? Até a pessoa que quer emagrecer 1 quilinho, 2 quilinhos, eu vou usar caneta. Eu queria que você falasse sobre esse uso indiscriminado, porque realmente isso também pode causar alguns outros danos, né? Eu acho que é uso recreativo, né? Assim, eu tenho uma festa ou vai vir as férias. Recreativa também. Não pode usar recreativamente a caneta. Não, mas né? Porque você às vezes vai usar porque tem uma festa, vai ter um casamento, eu quero ficar bem no vestido. Até porque a caneta, ela vem 4 numa caixinha, né? Ela vem 7. Então, esse a gente tenta conversar, assim, que às vezes realmente não precisa, né? Aí tem que avaliar. Na questão da obesidade, a gente tem que avaliar a história da pessoa. Então, por exemplo, como é que sempre foi a história em relação ao peso? Quando que começou a ganhar peso, né? Desde a infância ou não. Eu ganhei, sei lá, teve uma mudança, às vezes mudou de cidade, teve filho, mulher, né? A gravidez muda muito, assim, né? Porque muda a nossa rotina, né? Casamento, a maioria tem um ganho de peso depois que casa, mas é mais por mudança de rotina. De estilo de vida também. Então, tentar identificar, né, como foi a relação do peso, assim, ou o que já tentou fazer para perder peso antes. Tem chegado muita gente para você com o uso por conta própria e, assim, percebendo que não está emagrecendo ou então que está tendo algum problema e fala, doutora, olha, eu vim aqui, estou usando de forma, porque a minha prima indicou dessa forma, o meu amigo, isso já é real? Chega para você usando errado? Chega. Com doses erradas? Não muito, assim, mas chega. E hoje, para comprar a caneta, a gente precisa de receita aqui. Mas o problema agora tá vindo dessas do Paraguai, né? Que o pessoal tá comprando... E é sempre assim, porque uma amiga vai comprar e eu comprei dela, né? Sempre assim, eu tenho uma amiga que vai para o Paraguai. Que vai trazer para mim. E lá não precisa de receita.
Então, lá precisa, para passar na fronteira, eu não sei exatamente para comprar lá, mas parece que precisa, mas eu não E é sei a como mesma é. daqui? Não é. Ah, É. ok. É outra fábrica. É uma fabricação fábrica, lá. é fabricação lá. E, E esse é o problema, né? A gente não tem o estudo de segurança, não tem o registro na Anvisa. Sim, entendi. Então, isso Então, tudo, logicamente, com acompanhamento nutricional que você também sim, direciona para sempre. nutricionista, que tem um trabalho muito coerente, assim, com relação a esse necessário, né? controle, né? Não, sempre tem que ter, né? Eu falo, às vezes, né, o paciente que tem indicação de usar, né, a medicação para perder peso, a medicação, às vezes, ela ajuda, eu falo muito para os pacientes, às vezes ela ajuda o paciente a tomar decisões melhores. Quando a gente está com fome, a gente come o que tem na frente. Se eu consigo suprimir um pouco essa fome, eu consigo decidir melhor. E aí eu consigo fazer o prato mais saudável, né? Do jeito que a nutricionista orienta. Né? Eu acho que, né, todo mundo com fome abre e pega a primeira coisa que tem na frente em casa. E eu falei, Exato. geralmente a primeira coisa que tem na frente É o nunca açúcar, é a mais saudável. mas não é a mais saudável. Mas a gente tem que entender isso. Esse paciente com obesidade, às vezes, realmente tem uma fome maior. Tem uma coisa também chamada de food noise, que é aquele barulhinho. A gente sabe, o paciente fica pensando na comida o tempo inteiro. Aquele paciente que terminou de almoçar e ele já está pensando no próximo horário da refeição, o que eu vou comer? Meu lanche da tarde, eu vou comer um pãozinho, eu vou, sei lá, fazer alguma coisa. E a medicação também diminui isso. Você vai realmente distraindo, você vai desfocando a tua mente, né? E Agora, vamos falar um pouquinho de tireoide, que é um problema também muito comum, né? Porque a tireoide, ela acomete principalmente mulheres, né, doutora? Eu falo, né, doença tiroidiana é doença de mulheres. Geralmente, cada 4 mulheres para um homem acometidos, assim. Então, é bem mais comum nas mulheres. E é o hipotireoidismo, é isso? O hipo é o mais comum, E como tratar? Como que é verificado isso? Quanto tempo para ser tratado? Então, normalmente, o principal causa de hipotireoidismo é tireoidite de causa? Hashimoto, que é uma doença autoimune. Então, é quando o paciente ele começa a desenvolver um anticorpo contra a sua própria tireoide. E aí é uma doença crônica, tratamento para o resto da vida. É mesmo? Então, E aí tem a tireoide também que faz com que a pessoa engorde, justamente pela contenção de líquido, é isso? Que é o hipotireoidismo mesmo, né? Então, geralmente, ele não dá um ganho de peso em ganho de gordura, né? Ele vai dar uma retenção de líquido, que a gente, né, que quando trata, melhora. Mas ele está muito associado com obesidade também. Então, pacientes com obesidade têm uma frequência maior de hipotireoidismo do que a população geral. Que também causa diabetes, né? E aí, obesidade, sim. E aí, assim, como que pode ser feito esse controle? Apenas mesmo com a aplicação de controle de diabetes ou não? Como que é isso? Do diabetes? O que existe hoje de tratamentos e de acompanhamento para verificar se tem muito açúcar ou não no sangue? Então, de tratamento, a gente tem, né, hoje já tem várias opções de medicação oral. As canetas, que a gente fala são canetas emagrecedoras, Sim. mas também são canetas que tratam O diabetes, né, e são ótimas também. E aí, para controlar, depende do paciente, assim. Aquele paciente que usa pouca medicação, não precisa fazer um controle em casa. Agora, aquele paciente que já usa insulina, aí realmente o controle vale muito a pena. Ou faz a pontinha de dedo, né, que a gente fala, faz os destros, né, aí vai depender da quantidade de insulina, quantas vezes usa no dia, a gente vai ajustando o controle. E hoje também, que é bem legal, já tem uns sensores, né, que coloca no braço, eles duram por volta de 15 dias e eles vão captando a glicemia do dia inteiro. Eu não sei se já viu, às vezes até em Olimpíada a gente vê alguns atletas com sim. uma bolinha aqui no braço, Sim. são esses sensores para medir. Aí eles medem a glicose, não é do sangue, é de um líquido que tem entre as células do interstício. Mas dá uma boa avaliação. Bom reflexo, né? E é uma curva, ele faz uma curva diária para saber quanto que ele está oscilando. E é legal que a gente vê, por exemplo, o período do sono, que às vezes a gente não tinha como. Tem que acordar o paciente, né, antes do sensor, a gente muitas vezes pedia para acordar e medir de madrugada, para ver se estava subindo, se estava caindo. Então, esses sensores pegam esse período de sono e é bem legal, a gente pega mais informações, porque eu tenho ali 14 dias, 24 horas por dia,
eu consigo enxergar bem como é que está o controle glicêmico do paciente. Em geral, para quem faz uso da insulina, isso. Da Porque insulina. quem faz uso da medicação oral, normalmente são graus mais leves e o controle a cada 60 dias ou a cada 90 dias do exame de sangue é Já necessário. é o suficiente, né? Agora, vamos falar de uma coisa nova, né? Que é justamente essas mudanças de gêneros, né? Que estão acontecendo hoje. E existe uma transição hormonal para que isso aconteça, né? É. Como que é feito essa transição hormonal, doutora? Então, aí, né, vai depender. Então, por exemplo, a gente vai dar o hormônio do sexo desejado. Então, se é um homem trans, né, que seria nasceu biologicamente mulher, mas biologicamente mulher, mas se identifica como homem, a gente repõe com testosterona. E aí ele vai conseguir ter o que a gente chama de caracteres sexuais secundários. Então, aumenta pelo, né, vai ter um ganho de massa muscular, vai ter essa mudança física para a pessoa se sentir mais satisfeita. E no caso da mulher trans, a gente entra com estrógeno, né, que é o hormônio sexual feminino, e a gente entra com um bloqueador de testosterona. Existe alguma contraindicação para ser aplicado esses hormônios? Contraindicação do hormônio. Então, por exemplo, a gente sabe que o estrógeno é um hormônio que tem um risco de trombose, né? Então, por exemplo, se é um paciente que... Aí tem que, né, avaliar. Então, se é um paciente que já tem alguma outra doença associada, a gente tem que avaliar bem. Mas a gente também sabe que, dependendo da via de aplicação, esse risco é muito menor. Então, vamos supor, se é um paciente que já teve um quadro de trombose prévio, eu não vou passar um hormônio por via oral, vou passar um hormônio transdérmico, que o risco é menor. E lógico, né? Por exemplo, se é um paciente tabagista, a gente sempre orienta a não fumar, porque o cigarro também aumenta esse risco. Né? Então, eu já tiro o risco do cigarro e controlo o paciente com hormônio. E como é essa decisão desse paciente que, né, não se sente confortável nesse corpo biologicamente que nasceu e ele quer fazer essa transição? Ele vai chegar primeiro no endócrino, esse endócrino vai encaminhar ele para alguma avaliação para ver se ele está seguro, porque uma vez que começa essa transição, é uma transição que não é fácil, é uma transição custosa em dinheiro e que também vai alterar várias coisas psicológicas, ele tem que estar muito seguro. Se é um adolescente que está com essa queixa, como que esse pai e essa mãe precisa se portar? Dê essa orientação que eu também não sei. Então assim, às vezes eles vêm primeiro no endócrino, mas muitas vezes os pacientes, né, que eles contam, eles demoram para entender o que está acontecendo. Então, muitas vezes é paciente que já faz tratamento psicológico por algum motivo. Porque tem que porque ter um tem um grau de acompanhamento sofrimento. psicológico. Não, e ele já está em também. sofrimento. Porque tem um grau de sofrimento. Então, às vezes, é muito comum, assim, ouvir do paciente falar, eu não me identificava, eu não sabia o que era. E aí, que, né, eu fui ver, ou às vezes, eu vi no YouTube alguém falando, e aí eu me identifiquei mais e percebi, nossa, é isso. É muito comum, assim, mas tem, aí alguns não, alguns já, né, tem um grau de percepção maior e aí já vem no endócrino, mas sempre é recomendado ter uma avaliação psicológica e o acompanhamento durante o tratamento também, porque... Ele pode comprar esse hormônio sozinho e começar a se auto-aplicar? Ele vai, né, tentar de alguma forma aí quando não tem essa orientação médica. Sim, e às vezes também até para trabalhar a questão de expectativa, né? Então, às vezes o paciente cria uma expectativa um pouco irreal em relação à mudança do corpo, né? O que vai mudar, o que não vai mudar. São pacientes que enfrentam várias dificuldades ao longo da vida, assim, né? Então, o acompanhamento psicológico também ajuda muito nisso, né? Trabalhar essa parte. E aí, essa consulta com você vai depender se é mensal, como que você faz essa avaliação, e aí você vai dar uma proposta para ele, olha, em tanto tempo a gente vai conseguir chegar nesse resultado, ou isso depende muito de indivíduo para indivíduo? Então, depende muito de indivíduo para indivíduo, mas a gente fala que as mudanças corporais, elas acontecem em torno de 2 anos de tratamento. Sim, entendi. Depois disso, assim, né, por exemplo, no caso da mulher trans, o que aumentou de mama não vai aumentar mais, né? A gente vai dar hormônio, vai acompanhando, vai dosando para ver se a quantidade de hormônio está mantendo um nível bom, né, de um nível adequado do hormônio sexual ali no sangue, mas depois de 2 anos
o que não Ganhou, atingiu não vai atingir mas mais. aí ele tem que fazer para uma manutenção. E é pra vida inteira. O hormônio aí é para a vida inteira, porque se eu tirar, ou ele volta o hormônio biológico, né? Então, se eu tiro o hormônio que eu tô dando, ele volta a produzir Mas o se ele outro. voltar no hormônio biológico, ele regride? Algumas coisas sim, nem Sim, todas. Nem todas, né? Mas aí também tem o risco, por exemplo, eu posso, né? Eu tratei esse paciente por um tempo e por algum motivo ele ficou sem tratamento. Esse meu tratamento pode inibir o eixo hormonal dele definitivo. E aí ele não fica nem com um hormônio nem com outro. Entendi. Assim. Gente, esse é um assunto realmente específico, né? Mas assim, o trabalho efetivo, né, de dia a dia, diário na clínica, né, doutora, é justamente você prestar atenção com relação à condição hormonal das pessoas, né? Respeitando as fases que elas passam, né? Uma pessoa mais idosa, né? O que realmente ela precisa repor, uma criança. Então, assim, são todas as faixas etárias que Sim. são atendidas pela doutora Roseli, tem todo esse acompanhamento seu. Sim, isso, né? É isso, né? Cada faixa etária vai ter a sua particularidade, né? Por exemplo, a criança, a gente vê a questão de crescimento. Que é uma questão muito importante, porque às vezes a criança não cresce, os pais ficam, nossa, preocupados, né? Aí, igual a Roseli falou no começo, né, da menina que tá começando a alteração hormonal, aí às vezes tem um ovário policístico, né, a gente já vai apresentar acne, vai ter mais pelo, e aí tem a questão hormonal envolvida. Perfeito, gente. A função realmente de uma endocrinologista é fundamental, né? Não tem como, né, doutora? E agora? E agora? A gente quer envelhecer melhor, Sim. né? Porque envelhecer todos vamos, mas ter essa orientação também depois da menopausa, eu acho interessante, com o endócrino e o ginecologista conversando. Sim. E aí todas as outras alterações que podem vir em decorrência da idade. O uso, às vezes, indiscriminado por atletas, de hormônios de GH, de testosterona. Sim. Então, esse paciente, às vezes, ele chega para mim, como eu falei, com uma manifestação cutânea, ele acha que ele está com uma doença de pele ou com um problema de pele, e, na verdade, o causador é uma disfunção metabólica. E aí não tem como. Cada vez mais, nos últimos anos, eu percebia que a minha limitação ela estava sendo diagnosticar esse problema, mas eu não encontrar profissionais que conversassem da mesma forma que eu. Perfeito. E aí esse conceito 360 vem de uma maneira integrada para realmente compor, né, tudo que uma pessoa precisa para ter mais saúde, né, para ter uma estética melhor, né, para tratar doenças, enfim. E melhorar a autoestima, né? E melhorar a autoestima, que é fundamental, porque é o psicológico que a gente trabalha, né? Doutora Giovana, muito obrigada. Obrigada. E olha, foi muito bom esses esclarecimentos. É uma rede interligada, né, de problemas que um acaba gerando o outro, né? Sim, é verdade. A saúde é toda integrada, Exato. E aí, você é tanto a parte de dentro quanto a parte de fora. Olha, parabéns pela equipe de profissionais, viu? Muito orgulhosa estou. E você que está acompanhando aqui mais um episódio, se você está gostando do conteúdo, curte, por favor, se inscreva no canal e encaminhe para que essa orientação, né, verdadeira e sem essa parte tão mística que às vezes a internet deixa, você vai encontrar por aqui.